Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazem todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e a Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão um lugar na mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiro, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Acabamos de cantar palavra de salvação.
somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Bonito hino, mas parando para pensarmos, será que abrimos realmente o nosso coração para escutar a palavra de Deus e colocar em prática na vida? Não basta só escutar, a palavra deve ser viva, deve produzir fruto de justiça, de amor, de paz. Então temos que estar atento o que a palavra diz. Hoje o tema da liturgia é salvação. Acredito eu que cada um de nós almeja ser salvo, participar do banquete eterno junto com o Cordeiro. Acredito eu que essa é a nossa fé. Mas temos que para isso escutar e colocar em prática. Na época de Jesus, era ensinado que a salvação era apenas para os judeus, e desses judeus ainda seria um grupo selecionado bem pequeno. Por isso esse camarada anônimo na multidão chega e pergunta a Jesus, uma curiosidade: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele quer saber da quantidade, mas Jesus faz dá a sua resposta colocando uma situação: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Eu vos digo que muito tentarão entrar e não conseguirão. Então veja que Jesus, o que seria essa porta estreita por qual deveríamos passar? Temos que parar e pensar na nossa vida, porque o reino de Deus não é alguma coisa que tem bilheteria, que pode ser vendido, que eu possa comprar, mas é algo que tem que ser construído a cada dia, vivendo a nossa vida de batizado, testemunhando Jesus Cristo, sendo fiel testemunha. E o interessante que a salvação não é para um grupo ou para uma quantidade pequena. A salvação é para todos, sem exceção, porque o projeto de Deus é que não se perca nenhum dos seus filhos. Ele quer nos salvar, mas nós temos que acolher essa graça e colocar em prática na nossa vida. A primeira leitura do livro do profeta Isaías: o povo está desolado, voltando do exílio, reconstruindo tudo, e Deus chega e diz: olha, assim diz o Senhor, eu conheço suas obras e seus pensamentos. Então temos que parar que Deus vê tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então temos que ter essa consciência que é um Deus que nos acompanha em todos os momentos. Ele nunca nos deixa. Nós é que somos corações duros e muitas vezes nos afastamos desse amor e dessa graça, mas Ele está disposto sempre a nos salvar. Eu gosto muito da oração eucarística quarta. Ontem eu estava falando para o catequista. É uma antropologia teológica profunda, que fala da história de salvação, que Deus por amor cria e dá ao homem, e mesmo depois do pecado, Deus não nos abandona a sorte, mas Ele sempre manda alguém para falar, manda os profetas, mas o homem é coração duro e acaba cada vez pecando. Sabemos que temos a graça santificante que recebemos no dia do batismo, mas não tentamos dar o nosso testemunho de vida.
E a primeira leitura fala que Deus vai vir para todos, reunir uma grande nação. É um texto que a gente diz que é um texto escatológico, das realidades últimas, ou seja, ele é para todos os tipos de pessoa e religião. Para pertencermos ao reino, temos que fazer a adesão à pessoa de Jesus Cristo. Somos chamados de cristão porque seguimos ao nosso mestre. E interessante que Jesus hoje, ele pede para fazer um esforço. Como é que eu faço para entrar pela essa porta estreita? Vivendo uma vida justa, reta, vivendo o amor, a fraternidade, a compaixão, o diálogo. Então realmente construindo e fazendo o reino de Deus acontecer aqui na terra. Não pense que você vai ser santo depois que morrer com as orações, mas tem que ser vivido agora, no presente. Por isso que é presente, é uma oportunidade para sermos melhores. Deus nos dá esse presente. E ele chama a atenção. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. O que é que ele vai responder? Não sei de onde sois. Aí eles vão dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste nas nossas praças. E ele vai responder: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos os que praticais a injustiça. Então veja, não basta eu ter a minha devoção do terço, não basta eu cumprir meus preceitos dos mandamentos, se eu não viver na minha vida. Então o testemunho é algo importante, é uma das dimensões da evangelização. Ah, mas eu participava do conselho, eu era o padre que estava na missa, eu era um arcebispo, um cardeal, mas se não viver a fé, não vai comprar, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Temos que viver, ele diz, praticar a justiça, sendo uma pessoa justa. E ele fala aí, vai haver choro e ranger de dentes. Então temos que aproveitar o hoje, a oportunidade que temos para amar, para respeitar, para ser justo, para ser honesto, e não deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde, eu posso não ter mais a oportunidade, a porta pode estar fechada e eu estar diante de Deus nessa vida. Por isso, se você tem que dizer a alguém que ama, fale hoje, não deixe para amanhã. Se você tem que pedir perdão a alguém, não deixe para amanhã, peça hoje. Reconcilie-se com o irmão, viva a palavra, seja seduzido por Jesus Cristo, assim como Jeremias foi seduzido por Deus. Quando Deus chamou, ele disse assim: olha, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então a gente tem que deixar ser seduzido por essa palavra e colocar em prática. Agora temos que ter cuidado. Hoje a carta aos Hebreus nos fala sobre o ensinamento e sobre as provações que passamos em nossa vida. Qual é o cristão que nunca teve uma provação, uma turbulência na sua vida? O ruim é quando a gente coloca a culpa em Deus. Mas se a gente parar para pensar, o próprio Filho de Deus, ele passou provações, ele foi tentado, e ele foi tentado em toda a sua essência, no ter, no ser e no poder.
que as grandes tentações que temos de viver esse mundo hoje. Então temos que parar e não colocar a culpa em Deus, mas saber que realmente o sofrimento é para a nossa santificação, que a gente pode oferecer a Deus. Muitas vezes são fruto de nossas escolhas. Às vezes queremos culpar a Deus. Muitas vezes adoecemos porque escolha que a gente vai acumulando ao longo da vida. Tem coisa que a gente não consegue explicar, mas muitas, se pararmos, vemos que muitas vezes fazemos escolhas erradas, e isso nos prejudica para toda a vida. Então que a gente possa se colocar diante de Deus e desejar participar deste reino de amor. Não esqueçamos também que esse mês rezamos pelas vocações, e hoje rezamos de forma especial pelos catequistas. Aí a gente para e pensa, quem é a figura do catequista? Muitas vezes queremos colocar como catequista só aquela pessoa que se coloca à disposição e à boa vontade para educar os nossos filhos na fé. Muitas vezes queremos jogar toda a responsabilidade nele. Cuidado! Os primeiros catequistas são os pais. Os pais são responsáveis de ensinar os seus filhos a doutrina, é responsável de ensinar boas maneiras, educá-los na fé, fazer conhecer Jesus Cristo, pelo menos experimentar. Aí o catequista assim, já faz aprofundar no mistério. Mas hoje a gente escuta os nossos catequistas e tem muitas crianças que chegam e não sabem rezar, não sabem o mínimo possível de oração. Cuidado, é a responsabilidade dos pais. Então peçamos a Deus que nos ajude a viver a nossa vida conforme nos pede a igreja, os ensinamentos, vivendo uma vida justa, reta, obedecendo os mandamentos de Deus e que a igreja nos pede. Que Ele assim nos ajude a sermos fortes, para um dia entrarmos em seu reino e sentarmos com o Cordeiro no banquete celestial. Palavra de salvação, somente